Nós pensamos que em condições normais ele estaria em liberdade total, não é? Porque a decisão da prisão preventiva acaba por ser nula e inexistente, uma vez que nós temos um acórdão que determina que todos os atos praticados pelo Tribunal Militar são considerados nulos, né? E nulidade insanável na nossa linguagem, portanto, jurídica, e sem contar com aqueles aspectos que nós evocamos recorrentemente, a questão dos vícios que antecederam toda essa decisão judicial, que não passa mesmo de uma decisão política, né? E tentou-se judicializar o assunto meramente político, né? Quando há a suspensão dos juízes e a suspensão da exoneração do próprio presidente do Tribunal Militar para guiar todo um processo, estamos conversados em relação à natureza do processo, né? Portanto, não se tratando de um processo judicial, para nós, o Domingos Simões Pereira está em total liberdade e esperemos que as instâncias judiciais do país se dignem a respeitar aquilo que está predisposto no nosso Código Penal. Se o tribunal é inexistente, se os atos praticados são classificados de nulidade, portanto, a nascença, então quer dizer que ele se encontra, portanto, numa liberdade total, sendo que neste momento, por uma questão de privacidade, ele tem, digamos assim, algumas limitações, não é? Portanto, tem que se compreender, passados mais de 9 meses desde essa situação do golpe de Estado, ele precisa de alguma privacidade para poder fazer os seus exames e o seu controle médico. Então, fim esta fase, retoma a sua vida política, portanto, em pleno. Olha, eu não sei os nossos juízes quando tomam uma decisão em que é que verdadeiramente eles se inspiram. Né? O princípio da participação política é um princípio universal que é salvaguardado em quase todos os países, portanto, considerados países democráticos. O Donald Trump, por exemplo, teve 38 processos, mas porque não teve uma condenação transitada em julgado, participou nas eleições. Nas eleições de 2014, José Mário Vaz, né, estava sujeito a medidas de coação. Mas como nós tivemos, nas vésperas de um ato eleitoral, ele foi autorizado a participar justamente para salvaguardar este princípio digamos, de participação política. Bom, os nossos vídeos, em vez de cumprir aquilo que está pré-estabelecido universalmente, o que eles têm feito é o cumprimento da agenda, não é? Desde 2024, que os magistrados judiciais têm tido uma interferência grosseira nos assuntos internos do PSC. Desta vez é a questão de não participar na vida política, com o argumento de que ele incorre em restrições através do despacho do juiz. Portanto, não corresponde minimamente à verdade. Nós, no PSC, fazemos conta de que Domingos Simões Pereira vai participar na vida política ativa. É só uma questão de ele de recuperar em pleno, não é? E retomar a sua atividade política. Os números falam por si. Quem entra para a política ativa em 2014 e ganha todas as eleições em que ele participou, 3 eleições legislativas, 2014, 2019, 2023. Os candidatos que ele apoiou nas eleições presidenciais foram vencedores das respectivas eleições. José Mário Vaz em 2014 e Fernando Dias da Costa em 2023. Então, diz tudo, isto é bem revelador do medo que o Domingos portanto, constitui para alguns adversários políticos. Agora, o esquema é em coordenação, lamentavelmente com o Supremo Tribunal de Justiça, né, que já teve aquela aberração de impedir a participação da coligação que ele lidera, a coligação PAI Terra e depois a sua própria candidatura, que pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, não sei se terá sido do conhecimento da Deutsche Welle.
uma candidatura é rejeitada sem ser apreciada em plenário no Supremo Tribunal de Justiça. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça pegou no processo, em vez de submetê-lo à apreciação dos juízes, engavetou. Tudo isso, digamos, associados. Dá para entender verdadeiramente porque é que há este medo de Domingos Simões Pereira participar das eleições. Se o próprio alto comando militar, né, diz que, digamos, interferiu para impedir que haja um conflito entre as alas que participaram das eleições, que é completamente falso. Por que agora há esta preocupação de impedir candidaturas? Por que agora há esta preocupação de revisão da Constituição? Por que agora há esta preocupação da realização do referendo? Né? Praticamente um processo viciado a priori, que em termos de âmbito não respeita aquilo que está predisposto na nossa Constituição da República da Guiné-Bissau. Ele tem uma motivação extra, né? Eu penso que aquilo que ele sofreu nos últimos anos, né? Se não fosse uma pessoa com moral alta, que tenha os índices motivacionais, digamos, fora do vulgar, hoje não estaria ainda com essa disposição toda, né? Bom, é verdade que em termos de saúde, como eu disse, né? Domingos participou no ato eleitoral em novembro de 2023, né? E desde então não teve o cuidado digamos assim, da consulta médica, do seu controle, da realização dos seus exames. E quando se está na casa dos 60 anos, que nós consideramos a ternura 200, nós temos de estar sempre, não é? É o meu caso, é o caso de Domingos, é o caso de todos os indivíduos que se encontram nesta faixa etária. É preciso sempre estar em consulta com o médico para saber o que é preciso fazer para que a nossa saúde possa estar cada vez mais estável. Não é? Mas, posto essa questão de saúde, de controle, de exames médicos, do ponto de vista motivacional, penso que ele está, como sempre, pronto para participar no pleito eleitoral, acontecer em qualquer altura.